Continua. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui começando mais um episódio da terceira temporada do Redcast, que é um episódio da Rede Consultoria, que vem trazendo aqui convidados ilustres nas suas áreas de conhecimento para agregar você que é empresário na jornada empreendedora dentro da sua empresa. A gente sabe que o empreendedor no Brasil, o empreendedorismo no Brasil é regado a desafios, e a nossa ideia, o nosso propósito de trazer aqui para todos vocês, os nossos convidados, é de alguma forma ajudá-los a tomarem algumas decisões aí do dia a dia do empresário, da empresária aqui no Brasil. E como é de costume, nós trouxemos aqui um convidado que é expert na sua área. Eu vou apresentá-lo aqui agora. É uma honra para nós tê-lo aqui. Eu gostaria de chamar aqui o Anderson Linhares. Ele tem formação acadêmica em administração. Ele é co-CEO da Otimize RH, que é uma empresa hoje que atua na área de captação, recrutamento e seleção de talentos, aqui no Maranhão com sede, mas que atua em todo o território nacional. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Anderson aqui. Obrigado, Anderson, pelo teu convite e pelo teu prestígio de estar aqui no nosso podcast. Obrigado. Boa noite a todos. Moisés, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer contribuir com o público empresarial, de candidatos também, que é um outro que nós atendemos na Otimize, contribuindo aí com os conhecimentos, com a nossa experiência nesse mercado de RH, que é um mercado, a gente sabe, muito desafiador porque a gente trabalha com pessoas. Então, imagina só, né, a gente fazer processos, né, como a gente vai falar aqui, de recrutamento e seleção para todo o Brasil, para empresas diferentes, culturas diferentes, e a gente poder ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com a turma essa nossa vivência é um prazer, uma honra. Perfeito, Anderson. Só tem uma coisa aqui que vocês me perdoem, tá? Eu esqueci de falar. O Anderson também ele é especialista em gestão de pessoas, né? E líder empresarial. E nos dá a honra, como eu falei, de estar aqui conosco. Então, sem sombra de dúvidas, para mim é uma pessoa extremamente requisitada para estar aqui. E eu queria só começar antes contando um pouquinho sobre como que a gente se conheceu, né? Através de uma indicação de um parceiro nosso, né? Que é da Booster. E no momento que a gente chegou até vocês, era um momento que a gente estava expandindo aqui no Maranhão, né? A gente inaugurou o escritório aqui em janeiro de 2024. Já atuamos em outro estado, que é no Rio Grande do Norte, né? Apesar de atuar com projetos de consultoria em todos os estados e todas as regiões do Brasil, mas nós não tínhamos a sede física aqui, uma filial física aqui, então no momento que a gente precisou começar a contratar as primeiras pessoas, então eu recebi a indicação aí de um parceiro e cheguei até vocês e que bom que a gente se conheceu, né? Pois é, networking, né? Relacionamento é importante. O Jorge, grande parceiro nosso, grande parceiro da Otimize, uma empresa especializada na área comercial, gestão de processos comerciais. E aí, nessa troca de figurinhas que a gente tem, ele acabou nos indicando um ao outro, né? Porque acaba sendo uma troca, né, entre a rede e a Otimize. Isso mostra a importância do network, a importância de você se relacionar bem e deixar uma imagem positiva, né? Onde é que você esteja, em qualquer lugar que você passe, é importante deixar uma marca positiva para as pessoas, né? Então, para mim, estar aqui nesse momento contigo, com o pessoal que está acompanhando a gente aqui no podcast da rede, é uma oportunidade que veio devido a uma rede de relacionamentos que Perfeito. vem fortalecendo cada vez mais. Interessante que a gente falou sobre rede de relacionamento no episódio anterior com o Felipe Mesquita, né, que é o presidente da AGE, e a gente falou um pouquinho sobre relacionamento, networking, associativismo, como que a gente pode, o empresário, ele precisa, numa jornada solitária, ele tem que estar junto dos outros, né, para poder crescer. E é sobre isso que a gente vai falar, a gente fala sobre recrutamento e seleção, como que o empresário, ele pode, a gente vai desmistificar antes algumas coisas aqui em relação a recrutamento e seleção, como que o empresário, ele pode tomar decisões em relação a esse tema, né, trazer luz para eles, né, e eu acho que vai ser bem interessante aqui nesse nosso episódio. Eu queria começar te perguntando, primeiro para você se apresentar de uma forma mais específica em relação à própria Otimize RH, como que vocês começaram a Otimize RH, teve você, sua esposa, né, começaram a Otimize RH, como que vocês construíram isso, né, e quais foram os teus principais desafios para chegar hoje dentro do cenário nacional, porque hoje você faz contratação, seja aqui no Maranhão, seja em qualquer outro estado, vocês conseguem fazer isso. Mas o que é que te levou, né, a montar essa empresa, esse negócio? E qual foi o gatilho, qual foi o start
E como que foi esse processo de desenvolvimento até vocês serem a Otimize que vocês são hoje, Otimize RH? Legal, obrigado pela pergunta. Eu sempre sou muito grato quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a Otimize, porque a história da Otimize, minha história, da minha sócia, da Lucidalva, e que é minha esposa e Sim, sócia, né? Ela é minha sócia de vida, que eu digo, sim, né? Então, vocês já imaginam aí quem é a majoritária, né, da empresa. Mas a Lucidalva, ela é psicóloga e sim, eu sou administrador. E nós sempre tivemos ali trabalhos na nossa carreira voltado ao mundo do gestão de pessoas, de RH. E nós nos conhecemos na época como colegas de trabalho em uma consultoria chamada PhD Consultoria do seu Paulo Roberto aqui, de São sim, Luís. legal. Em 2010, nós trabalhamos aí 2 anos juntos nessa consultoria. Sim, Depois que a gente saiu da consultoria, que a gente veio ali se relacionar, tudo mais. Mas lá na consultoria nós tínhamos assim muitas ideias de, caramba, o que que a gente pode fazer de diferente? O que que a gente pode contribuir com a nossa pegada, com os nossos valores, com o nosso conhecimento, para que a gente traga para o RH, porque o RH, Moisés, é uma área que é conhecida por ser uma área muito engessada, sim. uma área muito quadradona, né? Você chega num Departamento funcionário, pessoal ali é é, só rotina, né? Fazer exatamente, rotina. departamento pessoal, né? Tanto é que as pessoas confundem muito RH com departamento Sim, pessoal, né? Então, o departamento pessoal é uma área mais burocrática dentro de uma empresa. E aí, quando a gente pensou na Otimize em sim, 2011, ela surgiu ali no terreno platônico, porque eu digo assim, a gente teve a ideia de ter a Otimize em 2011, mas sim. ela foi sair do papel, foi se concretizar em 2017. Então, nesse intervalo de tempo, a gente entendia que a gente precisava se capacitar cada vez mais, viver experiências no mercado, para ter know-how, para ter propriedade para entrar na empresa dos nossos clientes. A gente sempre Perfeito. teve isso muito claro na nossa cabeça. Eu como administrador e ela como psicóloga Sim, organizacional, que é uma especialidade da psicologia que trata perfeito. exatamente, né, da parte empresarial, né, pessoas, né, meio corporativo. Então a gente teve muitos jovens ali em Sim. 2011, ficando cara de jovem, adoro quando o pessoal fala isso. Eu tenho 34 anos e quando a gente teve essa Sim, ideia, esse estalo, e a gente propôs ali um para o outro viver experiências como eu falei. Então a Lucidalva foi para o mercado, trabalhou em outras empresas, eu também sim, fui para o mercado depois dessa consultoria que nós trabalhamos juntos. Conheci outras pessoas, conheci empresas, aumentei minha rede de relacionamentos e todas e a ideia da Otimize sempre ali, sim. sempre no background, sempre pensando que quando chegasse o momento certo, apesar disso ser, né, dizem que nunca existe momento certo, né? Mas a gente tem uma hora que você tem que dar o passo, tem que ter a coragem, e a gente está falando aqui de empreendedores ou empreendedores. Empreender não é fácil, requer coragem e todo dia você sai de casa para tomar risco. Essa que é a verdade. Então, em 2017, a Ultimate ela sai do papel, comigo e com a Lucidalva à frente do negócio, e a gente resolveu focar no processo de recrutamento e seleção, que hoje é o core business da Otimize. Porque a Otimize está muito ligada ao nosso propósito de vida, que é impactar o maior número de pessoas possível com a nossa expertise, que é o RH, especificamente o subsistema do RH, o produto de recrutamento e seleção. Então, é uma oportunidade que a gente entende de impactar empresas, de impactar pessoas ali no meio da empregabilidade e tudo mais, e impactar também, obviamente, os nossos próprios colaboradores. Então, a gente entende que a Otimize ela acaba sendo um ciclo virtuoso para todo mundo que se envolve. Então, a Otimize é um projeto de vida nosso, e a gente pensou isso com muito carinho, não foi de uma hora para outra, porque a gente sabe, né, Moisés? Tu pode até falar disso, tu que trabalha com outras empresas, que muitas vezes o empresário ele abre uma empresa muito pela necessidade. E não foi o nosso caso. A gente abriu a Pela Otimize oportunidade. por uma oportunidade que a gente vislumbrava lá na frente. Tanto é que, como eu falei, ela surge, eu brinco que ela surge no terreno platônico em 2011 e toma forma em 2017. Então, de 2017 para cá, nós temos crescido bastante, graças a Deus, graças a muito trabalho, a muita dedicação, sem pegar atalhos, Sim, claro, com muita seriedade e obviamente, fortalecendo cada vez mais os vínculos, os relacionamentos. sim. Hoje nós atendemos, eu acho que eu estou desatualizado, mas se eu não me engano, são 20 estados, Legal. mais de 300 cidades que a Otimize impacta nos processos seletivos. Sim, Já foram mais de 10 mil profissionais recolocados ou colocados ali no mercado de trabalho.
A gente tem uma carteira aí com mais de 350 clientes em todo o Brasil. Começamos lá em 2017 atendendo São Luís, as empresas locais, e aí, óbvio que com o trabalho, com o resultado, isso vai ramificando para outras localidades e fora o trabalho ativo que nós temos até comercialmente mesmo de chegar nessas outras localidades. Porque não é porque nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, Nordeste, que a gente vê muito essa questão do eixo Rio-São Paulo, né? Sim, Você precisa estar em São Paulo, você precisa estar no Sudeste para que você preste um serviço de qualidade. Não. O serviço de qualidade ele pode ser prestado independentemente da localidade onde você está. Então, essa é a nossa mentalidade e é por isso que a Otimize existe, para impactar pessoas, para impactar empresas e ajudar, no final das contas, no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então é perfeito, para isso que a gente levanta da cama todos os dias. perfeito. Então, é muito bom, Anderson. E falando aí, realmente, aí eu posso dar uma experiência própria aqui, porque quando eu introduzi aqui falando que nos conhecemos, né? No momento que a gente estava expandindo aqui, contratando as primeiras pessoas aqui na nossa operação do Maranhão, vocês, nós chegamos até vocês e realmente a experiência que eu tive foi um tanto diferente da experiência que eu tive com outras empresas. Eu não estou falando porque tu está aqui na minha frente. Estou falando realmente a verdade, porque eu já te falei isso nos bastidores, né? Estou só ratificando isso aqui. Mas foi uma experiência singular porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do processo seletivo, as etapas e entender como que de fato isso pode beneficiar o empresário, né? Então, eu tive uma experiência muito boa de receber pessoas boas no momento. Primeira pessoa que me atendeu lá, né? Foi você que você passou para outra pessoa Uhum. lá, me atendeu, conheceu muito bem a empresa. Nós já tínhamos uma certa maturidade também para dizer, olha, nós precisamos de uma pessoa assim, com estes valores, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E eu entro no nosso na nossa questão aqui de você ter isso muito bem detalhado, os processos, a descrição dos cargos, quais são as atribuições dessa pessoa. Quando você não tem isso, realmente fica um pouco complicado. Até eu falo isso também por experiência própria. Então, quando é um cargo que já existe dentro da empresa, que a gente consegue montar isso direitinho, entregar isso para a empresa de recrutamento e seleção, no caso foi a Otimize, a gente consegue ter um sucesso também maior no momento que o candidato ele é contratado. E foi o que a gente teve. Mas antes da gente entrar aqui nesse miolo do recrutamento e seleção, você falou aí no teu momento em que recrutamento e seleção é apenas uma das áreas do RH, né? Só para a gente contextualizar quem está nos assistindo agora e nos ouvindo, quais são as outras áreas, fora recrutamento e seleção, que o RH ele acaba atuando? Porque quando se fala de RH, como a gente falou, o padrão são os empresários entenderem que RH é uma área da empresa que vai rodar ali a folha de pagamento, que vai rodar o ponto, que vai rodar a admissão e demissão, ponto. Né? E não existe nenhuma Uhum. outra inteligência por trás que possa estrategicamente fazer com que ele consiga identificar que isso é uma área importante e talentos. Então, existe recrutamento e seleção, e existem outras áreas também. Sim, Quais são essas outras áreas que a perfeito. RH... E para te responder essa pergunta, Moisés, excelente, eu vou dar dois passos atrás no que tu falou em Sim, relação à experiência que tu teve com a Altimize. Na Altimize, nós atendemos empresas de diversos portes, de diversos segmentos, assim, é uma diversidade muito grande de negócios. E aí, como você pode imaginar, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, também há uma diversidade muito grande de líderes dentro dessas empresas. sim. Então, cada cabeça eu digo que é um universo. E aí tem empresas que nós entramos e a gente não encontra praticamente nada de RH. Então a gente vai ter que ajudar essa empresa a desbravar ali, entender o que eles querem, porque esse é o grande segredo, principalmente quando a gente fala de recrutamento e seleção, entender o que a empresa está buscando. Na rede a gente não teve esse problema, né? A Sim. rede é um exemplo. Então já estava tudo muito bem estruturado. Quando a gente sentou para fazer o alinhamento da vaga, me lembro muito bem, tu já tinha todos os valores da empresa, as diretrizes, eu tive acesso ao teu planejamento estratégico. Isso tudo são diferenciais dentro de uma empresa, Sim. casa de ferreiro, né? Espeto Espeto não pode ser não de pode ser pau. de pau, tem que ser de ferro, né? E aí isso facilitou muito a nossa vida. No entanto, existem muitas empresas que não têm isso muito bem estruturado. Sim, E o RH ele também pode trabalhar com projetos de intervenção nesse sentido, como, por exemplo, pesquisa de clima organizacional, pesquisa salarial de benefícios para verificar se a empresa ela está competitiva em relação a benefícios, salário no mercado.
plano de cargos, carreira e remuneração, que é algo super importante também. Muitas empresas querem contratar um funcionário e eles não têm nem a descrição das atividades desse funcionário. Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto, né, falando até de outros produtos do Sim. RH, é se tem o PCCR, né, que é o plano de cargos e Carta salários, relacionada. carreiras dessa empresa. E muitas empresas dizem, não, a gente não tem. Né, vocês têm alguma coisa estruturada, tem algum desenho do cargo, o que a pessoa vai fazer, o descritivo da atividade, os requisitos também, que são muito importantes, o que essa pessoa precisa ter, quais as competências que ela Sim, precisa para sentar nessa cadeira. sim, E aí muitas empresas não têm isso, então a gente acaba também na Otimize, é até como um plus, isso não é nem cobrado, sim, de ajudar as empresas, poxa, vem cá, a gente vai ajudar vocês a desenharem essa vaga aqui. Mas é claro que um trabalho mais robusto, por exemplo, de estruturação de cargos e salas de toda a empresa, aí envolve um projeto um pouco mais complexo, da gente entender até diretrizes do negócio. Treinamento e desenvolvimento também é um ramo que é muito importante dentro das organizações. Não basta você apenas contratar. Contratar é o primeiro passo, é a porta de entrada desse funcionário na empresa, mas ele precisa ser assistido. Tem até uma frase, né, que diz que o pessoal tem muito medo de treinar funcionários, esses sim. funcionários sair para o mercado, mas mais perigoso ainda é você manter esse funcionário na sua empresa, ele sem o conhecimento, Perfeito. não ter o treinamento adequado. Então, você manter uma política de treinamento, e na Otimize também, Casa de Sim, Ferreiro e Espeto de Ferro, sim, a gente lá na Otimize, nós temos o Otimize Mais Conhecimento, que é um sim, projeto onde a gente tem treinamentos internos, onde esses treinamentos eles são ministrados entre os próprios colaboradores, porque às vezes, você empresário que está nos acompanhando, você tem ali uma solução dentro de casa. Tem alguém dentro da empresa que tem um conhecimento técnico que pode ser difundido no negócio. Então, por exemplo, é, existe um funcionário que é muito bom com planilhas de Excel, coisa básica. E aí você pode usar o conhecimento dessa pessoa para que ela possa multiplicar nos outros colaboradores. Vamos marcar um momento, vamos tirar ali uma manhã para ter um treinamento técnico sobre o Excel, sim. certo? E aí lá na Otimiza a gente tem esses treinamentos que eles são ministrados por colaboradores internos e também convidados que nós chamamos para ministrar esses momentos. Então, eu diria que o treinamento e desenvolvimento é um outro produto do RH que ele não pode ser colocado de Esquecido. lado, não pode de jeito nenhum. Perfeito. Dentro dessa parte de recrutamento e seleção, o Anderson trouxe aqui para a gente um pouco sobre como que funciona, né, o RH, quais são as diversas áreas. Mas aí o nosso foco aqui é recrutamento e seleção. Eu queria fazer uma pergunta um tanto inusitada, tá, Anderson? Se você tivesse que recontratar todas as pessoas hoje da tua empresa, você recontrataria? Não precisa responder. Mas isso é uma pergunta para você, mas também para os empresários que Ah, estão nos assistindo, porque é, dado que recrutamento e seleção, como você falou, é a porta de entrada para você ter um talento, porque muitos empresários chegam para a gente com um problema que já está acontecendo lá na frente, que eu estou com problemas de comunicação, eu estou problemas, os meus funcionários têm que tem muitos retrabalhos, eu tenho que falar 50 vezes para o mesmo funcionário a uhum, mesma coisa para que ele faça. Muitas vezes não é o único, tá? Mas muitas vezes estes sinais ou esses sintomas é fruto lá do recrutamento e seleção. Aí uma pergunta que se faz o empresário ele pode estar pensando assim, tá? Será que eu preciso demitir alguém da minha empresa? uhum. Em que momento? Como que eu avalio essa demissão? Dado que eu não fiz o meu dever de casa lá atrás O básico, né? de ter uma descrição, de saber quem é, quais são os meus valores, de contratar essa pessoa de acordo com os valores. Então, essa pergunta de será que eu recontrataria esta pessoa novamente na minha empresa? Se por acaso o empresário estiver respondendo que não, então certamente essa pessoa precisa ser desligada, Uhum. infelizmente. Mas se ele recontrataria essa pessoa, é sinal de que realmente ele fez um trabalho interessante lá atrás. Sim, com O certeza. que é que você acha disso? Assim, eu não fujo da pergunta. Sim, A minha resposta é um claro não. Não tem sim, pessoas que realmente eu não contrataria novamente para a sim, Otimize. E aí eu vou contextualizar isso. sim, Uma empresa, você como líder de uma empresa, como gestor, como um sócio de uma empresa, quem está aqui nos acompanhando sabe disso, que uma empresa é uma escola, é quase como se sim, fosse uma universidade prática. sim, E como uma escola, a gente aprende todos os dias com pessoas. E, naturalmente, pessoas entram e saem das empresas no dia a dia. O papel do gestor é entender por que essa pessoa não deu certo na minha empresa e por que sim, essa pessoa aqui ela dá certo na minha empresa. sim, E no processo de contratação, a gente tem que levar em consideração muito isso.
quais as características desses colaboradores que têm dado certo na minha empresa que eu vou trazer para o processo de recrutamento e seleção. Porque uma empresa ela é feita de ciclos. Algumas pessoas elas chegam em um determinado ponto dentro do negócio que ela não consegue transpor certas barreiras. Isso significa que o ciclo dela acabou ali dentro da organização. Por questões de divergência, às vezes, de valores, e aí isso pode ser visto lá no recrutamento e seleção. Raramente, né? A gente pode até trazer um número, mas acontece da pessoa ser demitida pela parte técnica também, isso é natural. Então, eu até estava lendo que saiu na Exame, hoje é dia 15, né? Eu Dia lembro que foi 15. no dia 13. Saiu uma matéria na Exame que eles entrevistaram uma CEO de uma empresa norte-americana, e aí e perguntaram para ela quais as competências que estavam em falta no Sim, mercado. E aí teve uma resposta que ela deu que eu achei bem interessante, que é em relação à ética de algumas pessoas, né? Então, são coisas que, por exemplo, é muito difícil você treinar esse tipo de coisa, a ética, né? não Porque é uma dá pra coisa que treinar. vai do berço, né? É uma coisa que você. O que pode parecer ético para mim pode não ser para você. Olha que Sim, é muito complexo isso. Então, a partir do momento que você detecta isso, por exemplo, em algum colaborador, eu acho que é muito difícil você conseguir reaver. Então, se você passou por algum processo de, sei lá, de roubo dentro da tua sim, empresa, ou sei lá, de calúnia, difamação, eu acho muito complicado você conseguir recuperar esse tipo de pessoa. Então, eu não tenho polêmica com esse tipo de sim, pergunta. Eu digo claramente que perfeito. existem pessoas que realmente você tem que dar a oportunidade dela visualizar a carreira dela e outras oportunidades no mercado. Porque Perfeito. quando você demite um colaborador, você, na verdade, está comunicando algo. Sim, Quando você contrata alguém, você também está comunicando algo. Quando você contrata uma pessoa para tua empresa, tu está dizendo esse tipo de perfil que eu preciso dentro da minha organização. Esse tipo de comportamento dessa pessoa que eu contratei que eu perfeito. preciso. E quando você demite, você está dizendo a mesma coisa. E o líder, muitas vezes, ele demite as pessoas, mas ele não dá uma justificativa. E eu acho muito importante você deixar muito claro para o time Sim, que fica na empresa o motivo, as motivações de você ter tomado essa decisão. Porque você vai colocar uma linha ali, né? Por exemplo, essa pessoa que foi demitida, ela transpôs um valor que é muito importante para a empresa. E aí, nessa hora, o líder ele tem que usar a atribuição dele para tomar essa decisão. Então, você acaba comunicando quando você desliga ou quando você contrata uma pessoa. Eu acho que faz parte. Você dá a oportunidade dessa pessoa encontrar uma empresa na qual ela se identifique mais com os valores e tudo mais. interessante você falou. Realmente é o que a gente vê no dia a dia. Aqui na empresa, por exemplo, a gente tem um código de cultura, né? E nesse código de cultura, nós temos 5 valores que são explícitos e as nossas contratações elas são feitas em cima desse código de cultura. Nós já tivemos inúmeras experiências com pessoas em que lá atrás, lá bem no início da empresa, a gente contratou pela parte técnica, a gente não tinha essa sensibilidade para dizer, olha, estes são os meus valores. Óbvio que ali você queira ou não, você faz esse processo enviesado nos seus valores. Mas de uma forma clara, você tem que ter isso de uma forma muito clara. Estes são os meus valores. Isso aqui é a cultura que eu prezo para o meu negócio. Essas pessoas elas precisam ser contratadas dentro dessa cultura, dentro desses valores, e não só serem contratadas, como ficarem e permanecerem dentro dessa cultura e valores. Porque no momento que uma pessoa ela está fora desse contexto aqui, aí realmente eu concordo contigo, Anso. A gente, na hora que você desliga, você está comunicando, principalmente para o seu time, que aquilo não é, ou aquela pessoa, ou aquele comportamento, vamos falar de comportamento, né? Tirar da pessoa, aquele Perfeito. comportamento, ou aquele conjunto de comportamentos não é bem aceito ali. Não é adequado, né, para Não a é cultura do adequado, não negócio. faz. Pode até ser na empresa ao lado, Sim, com mas na certeza. sua não. Né? Exatamente. Então, isso é interessante sim. Antes, dentro desse processo de recrutamento e seleção, uma coisa que eu percebo muito é que os empresários eles têm mitos, né, e uma certa dificuldade de entender a importância do processo de recrutamento, mas você falou aí de uma série de necessidades que precisa ter durante o processo, que quando eu olho enquanto empresário para executar isso dessa forma, eu enxergo que é algo muito complexo. Vou usar essa palavra. Uhum. Não é simples, não é somente você chegar
Eu tô falando agora na cadeira de empresário mesmo, né? Não é simples você chegar, abrir um processo seletivo, dizer e comunicar nas suas redes, no seu site, enfim, nos seus grupos de WhatsApp, assim, tô precisando de uma pessoa, essa pessoa é para vaga tal. E você achar que você vai fazer a triagem do currículo, que você vai selecionar aquela pessoa, que você vai entender qual é o. E eu queria que tu também detalhasse um pouco mais isso, o contexto comportamental dela do ponto de vista psicológico, né? Porque quando nos processos de recrutamento vocês acabam encaminhando para a gente um relatório, né, Um sobre parecer, né? um parecer técnico, né, sobre aquilo ali. Humanamente é impossível o empresário fazer isso. Se ele não for psicólogo, ele não faz, não tem como ele fazer. Então você vai ali pelo feeling, a gente fala muito pelo cheiro ali, Uhum. e tem muita gente que acha que isso é interessante. Pô, eu conheço, eu sei quem eu quero para minha empresa, então eu vou conseguir contratar. Só que na prática é muito diferente, é muito distante disso. Então, eu queria que tu relatasse para nós, por favor, como que você detalharia essas etapas do processo de recrutamento, desde o momento em que surgiu a vaga até o momento em que a pessoa é contratada, que eu acho que esses são os dois marcos, de início e de fim desse processo. Para que Perfeito. quem está assistindo entendesse toda essa jornada, e aí a partir daí a gente vai entender com mais detalhes alguns momentos dentro do processo. É, Moisés, assim, quando a gente precisa dar também dois passos atrás. Tá, Geralmente quando existe uma vaga, por exemplo, o gestor, o empresário, ele está ali com uma vaga de auxiliar de contabilidade, por exemplo, sim, certo? O que ele vai fazer? Às vezes ele vai lá no LinkedIn, ele vai lá e pesquisa, né? Auxiliar de contabilidade, contador, júnior, por exemplo. E aí ele vai encontrar uma série de perfis para se conectar e, de sim, repente, convidar essas pessoas para participarem de uma entrevista. Mas essa etapa, na verdade, ela é uma etapa posterior. Você precisa primeiro definir o que você quer sim, para você buscar essas pessoas. E aí a gente falou muito sobre o que a empresa ela busca. É importante, antes de mais nada, você ter a sua cultura bem definida, os seus valores bem definidos. O que você busca de perfil comportamental, que a gente vai falar sim, também aqui, desse indivíduo. E aí existem hoje diversas ferramentas que você pode utilizar para realizar um processo mais assertivo possível. sim. Quando você faz um processo atropelando etapas, dificilmente esse processo ele vai dar certo. A mesma coisa na indicação. Eu não sei se você já viu por aí. Ah, poxa, cara, tô precisando de um administrativo para trabalhar para mim. Chegou um empresário aqui para Moisés. E aí Moisés diz assim, cara, eu tenho um sobrinho. Acontece isso, né? Eu tenho um sobrinho que o cara é bom, o cara é fera. Pá, mas ele trabalhou aonde? Qual é a formação dele? Sim, Cara, ele não é formado em nada, mas ele é bom. Ele é bom demais. Pode pegar que eu, nascido e criado na minha família, eu boto minha mão no fogo. Quando você está recebendo uma indicação de uma pessoa, aquela pessoa ela está sim, indicando, na verdade, alguém que ela tem muito apreço. sim, Ela não está pensando na tua empresa, ela está pensando na perfeito. pessoa que ela está indicando. E é válido, ela quer ajudar Sim, algum ente querido, sim, certo? Um exemplo. Então, quando você faz um processo de recrutamento e seleção profissionalizado, você quebra todas essas barreiras, você tira esse viés, sim, certo? E você começa a profissionalizar cada vez mais a prospecção desses candidatos. E um processo de seleção ele é muito parecido, como o pessoal da Boost aí que deve estar escutando a gente, de vendas. sim, O processo de vendas tem aquele funilzão de vendas, perfeito. né? Então você precisa ali prospectar as pessoas, né? Até qualificar, né? E tudo mais, ter a reunião até entender quais são aqueles leads ali que vão para a próxima etapa, até a conversão e aqueles Perfeito. que entram no funil se transformarem ali em contratos assinados e tudo mais. Então o processo de recrutamento e seleção ele é da mesma forma. Quando você vai e procura algumas pessoas no LinkedIn, você está Sim, contando com a sorte sim, de encontrar uma pessoa. E o nosso processo da Otimize, que é hoje, modéstia à parte, é o que a gente pode falar que é o mais atual que a gente pratica em termos mundiais mesmo. perfeito. Então a gente utiliza a plataforma ATS de um parceiro nosso, que a gente faz todo o processo de recrutamento e seleção dentro da plataforma. Então a gente faz ali a divulgação da vaga, depois, obviamente, de tudo isso que eu falei, do alinhamento desse perfil, quais as características dessa vaga, qual o perfil comportamental desse indivíduo, em qual empresa que ele está entrando, em que momento da empresa ele está entrando Sim, também, dessa cadeira que ele vai ocupar. Isso é muito importante. A gente faz um trabalho quase que policial, um trabalho sim, investigativo para saber
o que a gente vai atrás? Então, lá na empresa, sempre uma recrutadora, um recrutador, um analista fica responsável por conduzir esse processo de ponta a ponta. Então, você vai ter ali a garantia que tem um profissional segurando a tua mão enquanto Sim. gestor para te ajudar a tomar a melhor decisão. E quando eu falo te ajudar a tomar a melhor decisão, é porque o RH, e eu falo de RH, tanto o RH interno da empresa quanto consultoria, ele não é responsável por contratar a pessoa. Ele é responsável por ajudar na contratação, mas quem tem que tomar a decisão final é o gestor. Sim. E por isso a gente, na Otimize especificamente, a gente sempre encaminha candidatos finalistas para que esse gestor entreviste e bata o martelo para falar quem vai ser o aprovado final. E para chegar nesses candidatos finalistas, a gente faz ali a divulgação da vaga na nossa plataforma, que tem integração com outras plataformas como LinkedIn, Cato, Indeed, InfoJobs, esses outros Rebanha sites. várias E- plataformas e Perfeito. Ele capilariza aquela divulgação. Porque assim como eu falei que um processo de sim, recrutamento e seleção é parecido com um processo comercial, quanto mais candidatos eu coloco dentro do meu funil do processo seletivo, maior probabilidade de lá no final eu encontrar sim. candidatos qualificados para participar dessa entrevista final com o gestor. E aí a gente traz esses candidatos para a próxima etapa de avaliação de currículo, né? A gente basicamente vai ver o currículo desse candidato, experiências, por onde passou. E quando a pessoa se candidata lá na Otimize, no nosso processo seletivo, obrigatoriamente ela precisa responder um teste comportamental. Hoje nós utilizamos, existem vários no mercado, né? Hoje nós utilizamos o DISC, que hoje o Bem DISC é conhecido. muito conhecido, é o teste comportamental mais utilizado do mundo. Ele já foi aplicado em mais de 70 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e eu sou analista DISC, os meus colaboradores também são analistas DISC, então a gente faz uma avaliação desse perfil comportamental e o perfil comportamental desse indivíduo, ele tem que estar muito linkado ao cargo que ele vai ocupar. Sim. Então, não vou entrar em detalhes aqui, né? Se você quiser, a gente Não, pode perfeito. entrar. Mas, assim, por exemplo, no DISC existe o perfil comportamental do influente, que é o I do DISC, né? Sim, Então, esse perfil comportamental ele é um perfil de muito relacionamento. sim. É uma pessoa que ela tem Área facilidade de comercial comunicação. normalmente Isso, direcionada. perfeito. Então, uma pessoa dessa para uma área comercial, fantástico, né? Se ele tiver um dominante ali também, que é uma pessoa que trabalha em cima de resultados, metas, é um pouco mais agressivo em relação a objetivos, melhor ainda. Então, obviamente que eu sempre falo isso para os nossos clientes, para os gestores. O perfil comportamental ou perfil psicológico, que também a gente aplica teste psicológico nos candidatos, que são coisas diferentes, né? Teste comportamental e teste psicológico, ele não pode ser determinante para a gente bater ali o martelo e falar se uma pessoa tá ou não tá dentro do perfil. É um conjunto de fatores. Então, esses testes, eles vão servir de embasamento para tomada Sim. de decisão. Após a aplicação desses testes, aí a gente faz o julgamento ali se a pessoa ela tem condições ou não de ir para uma etapa posterior. Na próxima etapa, ela chega e faz ali uma entrevista com o recrutador responsável pelo processo seletivo. E aí, na Otimize, nós utilizamos a entrevista por valores e entrevista em relação às competências dessa pessoa. Então, será que as competências que ela tem estão aderentes ao que a empresa está buscando? A Sim. gente faz essa entrevista, faz essa avaliação e a gente também gosta muito de entender aí que é um grande desafio para uma consultoria de RH, é porque a gente atende empresas com diversas culturas. Então, se a gente for fazer um processo parecido para todas elas, vai dar ruim. Não tem como, você tá lidando com gente, pô. Vai Não dar dá ruim. pra fazer isso. E com empresas diferentes, né? Cada empresa tem o seu jeitão, né? Tem a sua cultura. Então, nosso desafio nessa escalada do nosso negócio é entender cada um dos nossos clientes de maneira particular. Sim. Então, para isso, eu preciso entender qual é a cultura da rede. Quem é Moisés? Deixa eu ver como é que ele pensa. E para isso, esse recrutador responsável, ele entra em contato direto com o gestor da vaga para trocar uma ideia, para de repente marcar uma call, conversar um pouco, entender algum detalhe que transcende uma ficha de cadastro de vaga, transcende ali o que foi trocado por e-mail. Sim. Então a gente gosta muito desse one-on-one mesmo, dessa cara a cara para falar com os gestores, pegar alguns detalhes importantes. Em cima disso, a gente vai levar essas informações para dentro do processo seletivo a fim de encontrar os candidatos ideais. E aí a gente faz as entrevistas por competência, entrevista por valores, muito baseado com os valores do gestor, Sim. os valores da empresa, porque querendo ou não, a gente falando aqui de cultura de valores, não tem como. Uma empresa ela é o reflexo do dono. Uma empresa, os valores de uma empresa acabam sendo o reflexo ali dos valores do gestor, de quem fundou aquele negócio. É impossível ter uma desconexão disso.
Então, conhecendo a empresa, conhecendo o gestor, a gente consegue ser muito mais assertivo no processo. Obviamente, isso dá um trabalho maior no processo seletivo, mas se a gente não fizer isso pensando que o barato. Se não fizer isso pensando no tempo, etc., é o barato que sai caro, né? Então é muito importante ter essa etapa do processo. E aí, quando a gente faz essas entrevistas, a gente faz o parecer que tu falou. Nós enviamos os candidatos finalistas para o gestor. Então, por exemplo, a rede está com uma vaga, acabei de dar o exemplo aqui de contabilidade, de contador. Então, nós vamos fazer todo esse processo a fim de encontrar ali 3 candidatos finalistas para que você entreviste esses candidatos enquanto gestor e tome a decisão. E aí, esses candidatos que nós mandamos para o nosso cliente, a gente julga que eles já estão dentro do perfil que Sim. foi alinhado lá atrás. Eu sempre falo para os nossos clientes o seguinte: olha, a gente vai realizar todo o processo seletivo, fica tranquilo que é tudo com a gente, a parte operacional é nossa. Mas eu vou precisar de você em 2 momentos. Eu não vou abrir mão da tua presença em 2 momentos. Primeiro é no alinhamento da vaga. O combinado não sai caro. Eu sempre brinco com os clientes dessa forma. Então a gente precisa entender o que você está buscando para poder ser Sim. assertivo. E a segunda etapa, que é a entrevista final, aonde esse gestor ele vai entrevistar os candidatos que a gente escolhe ali para chegar na etapa de entrevistas, né? E vai decidir. Otimize, o Anderson, recrutador, gostei dos 3 que vocês mandaram, os 3 de fato estão dentro do perfil. Mas numa entrevista ali, fulano realmente ele falou algo, né? Deu realmente match aqui com o que a gente está buscando com o momento da Sim. empresa. E aí nós ficamos responsáveis de dar a notícia boa para o candidato que foi aprovado e também de dar a notícia para os outros candidatos que permanecem em nosso banco de talentos para próximas oportunidades. E aí pode parecer clichê, né? Ah, Sim. seu currículo fica aí com a gente para próximas oportunidades. Mas é verdade. Mas é muita verdade, Moisés. Cara, é o que mais acontece. Te falar uma coisa aqui, na Altimize, nós temos uns 5 colaboradores que participaram de processos seletivos para clientes nossos. Que ficaram com você. Os currículos ficaram lá com a gente, de repente, cara, aquela pessoa, né, para a área comercial da empresa X, Sim. tem um feeling, né, tem um match muito bom aqui com a Altimize, e aí vai do feeling do recrutador, né, do gestor, lembrar da pessoa também, né, e eu sempre falo assim, ó, pessoa boa deixa marca. Pessoa boa deixa marca na gente. Então, quando a gente entrevista, eu já fiz assim. Hoje eu não tô muito na linha de frente das entrevistas, Sim. por conta da minha equipe, mas eu sempre tô ali fazendo entrevistas, principalmente quando é voltada para contratação interna. Mas assim, eu já fiz, já chegou em semanas que eu fazia assim, centenas de entrevistas mesmo. E nessas entrevistas eu lembro assim, o nome da pessoa, eu lembro um pouco da trajetória dela, a empresa que ela trabalhou, os projetos que ela conduziu, e isso abrilhantou ali os meus olhos naquele momento, e eu não esqueço daquilo. Eu guardo ali numa caixinha porque um cliente ele vai precisar de uma vaga que eu sei que aquela pessoa ali ela tem um fit. Obviamente que quando a gente traz ela para um novo processo, a gente vai refazer a avaliação, de repente fazer novamente um teste, fazer uma outra entrevista para dar uma atualizada, mas gente boa deixa marca. Isso é muito importante. Anderson, você falou aí em relação às etapas, né, do início ao fim, os marcos. Em que momento os empresários eles têm com a empresa de recrutamento, que é no momento do alinhamento e no momento final, né? Sim. Esse momento de alinhamento, você falou aí sobre a questão de ter os valores, ter o código de cultura. Eu vou bater muito nessa tecla porque não tem para onde você fugir. Se você quiser construir um negócio relevante no mercado, você vai precisar ter pessoas boas ao seu lado. Você não faz nada sozinho. Ninguém faz nada bom sozinho, né? Então, essa questão do código de valores e cultura, nós temos até uma mentoria específica para isso, porque a gente tem um valor aqui na rede que se chama: a rede é o nosso maior case. A gente faz primeiro dentro de casa para depois fazer nos nossos clientes. Não somos a empresa perfeita, né? Pecamos em algumas coisas, mas a gente busca primeiro tentar fazer dentro de casa para depois a gente levar para os nossos clientes. Então, essa questão da mentoria, inclusive, surgiu com a nossa necessidade. A gente, em 2000 e a gente está em 24, 2022, nós crescemos o nosso time 3 vezes em um ano. Então, saímos de 9 para 31 pessoas. Nossa. E a gente se viu na necessidade de: eu preciso parar agora, e teve que ser eu mesmo, de parar, né? Enquanto meus sócios estavam ali cuidando da operação, rodando as coisas, fazendo o negócio acontecer, eu tive que parar para poder criar o que seria esses valores, tirar da nossa cabeça, do nosso coração. Ó, esses são os meus valores. E aí, quando nós abrimos o processo seletivo com vocês, a gente conseguiu entregar esses documentos, assim, tá aqui, ó, isso aqui é o que a gente precisa. São pessoas que
prezam por isso, que estão dentro desse contexto aqui, que acreditam no que a gente acredita. Porque, e a gente preza muito, Anderson, quando você olha assim, não só eu, mas todo empresário deveria pensar dessa forma, né? Dentro dessa questão ainda de empresas relevantes, para que você construa algo relevante ao longo do tempo, você precisa fazer com que as pessoas estejam com você pensando no longo prazo, né? Eu costumo dizer que na empresa não tem ninguém cumprindo uma tabela, não tem ninguém ali ocupando uma cadeira que não deveria estar ali, né? Se isso está acontecendo, essa pessoa, essa posição, ela não pode existir mais, né? Então, se as pessoas estão ali, é porque até aquele momento elas demonstraram que elas estão com você no longo prazo, né? E para isso tem uma série de outros. E a gente pode entrar depois em outro momento, falar sobre programa de partnership, programa de recompensas, de performance, que faz com que as pessoas consigam enxergar isso a longo prazo e principalmente o propósito da empresa. O que essa empresa faz? Eu queria também te fazer uma pergunta, porque a gente vê muito hoje essa questão da diferença entre as faixas etárias, né? Entre as gerações. Geração Y, geração Z, geração X, né? E como que hoje essas pessoas. Por que eu estou falando essa pergunta, né? Só para fazer essa ligação direitinho aqui. As pessoas que entram com uma idade mais nova, elas tendem a não querer ficar com você no longo prazo. É diferente lá atrás, que quando a pessoa entrava na empresa, ela queria ter um relacionamento com você no longo prazo, né? Eu vou entrar Se nessa aposentava no empresa e vou banco. me aposentar nessa, como acontece. Hoje não existe mais isso. A Sim. pessoa entra hoje, se ela não entender que aquela empresa ela cumpre um propósito e que ela consegue se desenvolver no longo prazo ali, ela não vai ficar com você. Nesse momento, existe uma. É interessante isso, porque eu vejo como um limiar entre pessoas mais novas, elas são normalmente mais precipitadas para tomar esse tipo de decisão. Então, eu vou sair, né? Ao mesmo tempo, são aquelas pessoas que querem ficar com você no longo prazo, só que vendo que elas estão cumprindo um propósito, né? Não é mais o dinheiro pelo dinheiro, a venda pela venda, o mercantil pelo mercantil. Elas precisam estar cumprindo, elas precisam se sentir úteis ao mundo, à sociedade. Então eu consigo enxergar isso. Eu sei que isso tem um impacto no processo de recrutamento e seleção. Hoje, qual é a maior dificuldade que vocês encontram? É para contratar uma pessoa que tem uma idade mais avançada, que já tem um nível de experiência, já vivenciou outros lugares, ou uma pessoa mais nova que ainda não vivenciou, tem um estagiário aqui que foi o primeiro emprego dele, né? Ainda não vivenciou ainda outros contextos. Como que você, dentro do processo de recrutamento e seleção, sente essa diferenciação e como que a gente pode ajudar os empresários a fazerem esse tipo de leitura, né, dessas pessoas? Quando tu me convidou para o podcast, tu disse que não ia ter pergunta difícil. É, Mas não, é uma pergunta extremamente interessante. sim, Quando a gente fala de gerações, primeiramente a gente tem que entender que existe muita polêmica, né, em relação a esse tema. E essa polêmica, ela não é de hoje. Se a gente voltar lá em Aristóteles, ele falava da geração posterior, que estava perdida e sim, tudo mais. Então, existe sempre essa questão de a geração mais nova ter problemas que a geração mais velha julga que é muito prejudicial para o mercado, sim. etc. E tal. Mas sabe o que acontece na prática em relação Ah, à geração? O que eu vejo, né, na minha visão é o seguinte: existem os provocadores, existem os provocantes. Quando a gente está no mercado ali, eu com meus 30 anos, né, você também sim, nessa faixa, a gente que está no mercado há algum tempo, a gente está habituado a trabalhar de uma forma, a gente tem a nossa história, sim, a gente acostumou a nossa rotina de um jeito, e quando entram novas pessoas no mercado, querendo ou não, quando eu falo provocar, obviamente não é no sentido literal, né? sim, Mas são pessoas que elas entram no mercado e elas não querem ser só ouvidas, Moisés. Elas querem ser relevantes. E quando tu fala de maneira muito assertiva do senso de propósito, essa geração nova, ela vem com tudo em relação a isso, ao senso de propósito. Ah, hoje, a gente, no processo de recrutamento e seleção, a gente sente isso na prática. A gente entende que
Para que uma parceria dê certo entre colaborador e empresa, essa parceria ela precisa ser duradoura, não adianta. A gente trabalha para isso. E quando eu falo ser duradoura, é pelo menos ali 1 ano e meio, 2 anos, para que a pessoa fique na empresa. É o que a gente vê realmente a dificuldade em relação a essa geração. E aí, novamente, como eu faço para, essa palavra é forte, né? Reter, né? Mas assim, Sim, manter esses talentos dentro da minha organização. A primeira coisa é senso de propósito. É uma palavra que hoje em dia, assim, parece que ficou tão banalizada, propósito, sim, propósito. Acho que de tanto falar, ficou banalizada, mas é importante frisar. Qual o propósito da empresa? Aonde essa empresa quer chegar? O propósito das pessoas, desses jovens que estão entrando no mercado, que querem fazer diferença, que querem impactar cada vez mais, está alinhado com o propósito da empresa? Porque às vezes não está. E aí também tem, sim, tem o recrutamento e seleção, ele precisa analisar isso, precisa investigar isso. sim, E mais do que tudo, a empresa ela precisa ter a cultura bem definida, o código de conduta, valores, propósito, é, aonde essa empresa quer chegar. sim, E os rituais, até a gente falando agora de gestão um perfeito. pouquinho, os rituais eles precisam estar muito alinhados. Eu vou dar um exemplo de casa. Sim, por favor. Na Otimize, a gente tem muitos jovens trabalhando com a gente Sim, também. O time é bem mesclado. E a gente diz o seguinte, que tudo na Otimize tem que ser muito transparente. A Otimize sim, precisa estar bem, pode parecer até arrogante isso. sim, Em primeiro lugar, é a Otimize. sim. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou como é que eu Prestar um vou bom prestar bom serviço para o serviço? cliente. Se eu não estou bem, como é que a rede vai estar bem? Sim, Não tem como. Então, a Otimize precisa estar bem. E para a Otimize estar bem, as pessoas precisam estar bem. Porque nesses anos de carreira, eu nunca vi uma empresa, um CNPJ, funcionar sem CPF. sim, Por trás do CNPJ existem vários CPFs que fazem a empresa acontecer. E essas pessoas que estão na empresa, elas têm que entender o seguinte, que elas têm a responsabilidade de pegar aquela farda da empresa e levar para cima. Não é a empresa que tem que levar as pessoas, é o contrário, as pessoas que levam a empresa para cima. Mas para as pessoas elas terem esse movimento, a empresa precisa dar um senso de propósito e de pertencimento. Na Otimize, por exemplo, a gente tem alguns rituais que a gente utiliza. Eu posso dar 2 exemplos aqui de sim, rituais que a gente pratica, que pode ser relevante para alguém que está perfeito. assistindo a gente. É claro que cada empresa com a sua realidade, cada empresa com Seu a sua contexto. cultura, existem 2 rituais que a gente gosta muito de praticar na Otimize. Existe um que é toda segunda-feira, pela manhã, primeiro horário, é a agenda nossa, fecha a agenda 8 horas. A gente tem um ritual de contação de histórias da empresa. Sim, Então, cada dia, um funcionário, um colaborador, ele conta a sua história de vida. legal. E aí toda semana a gente a gente se emociona, né? Separem os lenços, né? A gente se emociona entendendo quem é aquela pessoa ali que tá com a gente no dia a dia. Porque às vezes você tá ali trabalhando com uma pessoa e não sabe nem a história dela. E quando essa pessoa ela é oportunizada a compartilhar um pouco da sua vivência, da sua história, de onde ela veio, a gente consegue se conectar muito mais com essa pessoa. E Ela, quando. ela se acha relevante, que foi o que você falou lá atrás, né? Exatamente. Não é só ouvida, ela se acha Ela relevante se dentro acha, daquele ela contexto. se acha relevante. Todo mundo se sente honrado de contar a sua própria história, né? Poxa, daí o Carnegie fala que o nome mais importante que existe, né, é o nosso próprio nome. Quando Sim, fala Moisés, cara, Moisés para tudo, alguém sim, chamou meu nome. sim, Por quê? Porque a gente gosta de se sentir perfeito. importante, a gente gosta de se sentir ouvido, e é uma via de mão dupla. Tanto para a pessoa que está contando a sua história, que está se sentindo Sim, relevante, quanto para os outros colaboradores que se conectam com o outro. Então, é um ritual de cultura que a gente faz para trazer esse senso de pertencimento. E um outro, né, mais pragmático, é que a gente tem reunião de resultados todo mês. sim, Então, todo mês ali, junta todos os colaboradores, a gente apresenta os KPIs de cada um dos setores. Setor de recrutamento, indicadores, financeiro, quanto que a empresa faturou, quanto que foi a rentabilidade. perfeito. Jogo de carta aberta. Por quê? Porque as pessoas entendem o que está acontecendo dentro da empresa, para onde ela está andando, para onde ela está caminhando. Eu sei que isso é um tabu para muitos empresários, às Sim, vezes, para onde ela está caminhando e qual o papel delas nessa jornada. E, principalmente, o que elas vão ganhar com isso? sim, Metas, objetivos, micrometas. Então, são 2 rituais de cultura que a gente utiliza na Otimize para trazer esse senso de pertencimento e para fazer com que as pessoas elas sintam que o trabalho delas tem um propósito. Não é uma máquina, né, sentada fazendo uma atividade, mas é um ser humano com as suas particularidades, com seus defeitos, com as suas potencialidades, suas fortalezas, que com a força do seu trabalho vai conseguir fazer com que o seu setor
a empresa e os seus colegas cresçam cada vez mais. A gente já acabou entrando num tema de desenvolvimento, né? Não tem como. Sim, tá tudo interligado, né? Dentro dessa parte aí, o Anderson, de recrutamento e seleção, ainda que tem a ver também com desenvolvimento, a gente entende que as pessoas elas têm, cada um tem uma capacidade singular, né? É um termo que se usa bastante. E qual é o que eu enxergo como sendo o maior desafio para um líder? É alocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Quando você tem, quando um líder, na minha visão, tá, ele erra em relação a esse ponto, duas dessas coisas estão acontecendo. Ou ele tem pessoas certas nos lugares errados, ou ele tem pessoas erradas nos lugares certos, né? O que seria uma pessoa certa no lugar errado? Pessoa certa no lugar errado é aquela pessoa que é bom do ponto de vista de é aderente aos teus valores, né, a visão da empresa e tudo mais, mas ela não tem a habilidade suficiente, ela não tem a capacidade para executar aquele serviço. Ela é uma pessoa boa, mas está no lugar errado. Isso é uma necessidade que o líder tem de ter esse olhar mais sensível para poder identificar isso, né? Isso nasce lá no recrutamento. Com certeza. E a outra é a pessoa errada no lugar certo, né? Isso é um exemplo muito clássico, aquele cara que é um bom vendedor, aquela mulher que é uma boa vendedora, e os gestores, né, maiores assim, eles chegam, promovem aquela pessoa e promovem essa pessoa para ser um gerente, um líder, né, um líder de outros vendedores. Uhum. E você pega aquilo que era um excelente vendedor acaba se tornando um péssimo líder, né? E isso nasce lá atrás. Isso me mostra, Anderson, um pouco, na verdade, mais ainda, essa necessidade do recrutamento e seleção, que na hora que você contrata uma pessoa, você precisa saber exatamente, né, quais são as habilidades. Eu queria voltar um pouquinho em relação a isso. Porque quando você me falou lá, eu lembro que você me falou assim, Moisés, tem o teste psicológico e tem o teste comportamental. O comportamental DISC. O psicológico é aqueles gráficozinhos que vem no relatório, é isso? Não, o gráfico, aquele É. do relatório que tu recebeu, é o gráfico do DISC. Ah, tá, do DISC. O teste psicológico, existem vários tipos de teste Sim, psicológico, né? A minha sócia, que é psicóloga, a Lucidalva, ela sim, fica à frente dessa parte técnica da empresa. O teste sim. psicológico, diferente do teste comportamental, ele só pode ser aplicado pelo psicólogo. Ah, O tá. teste comportamental, no caso da gente, o DISC, ele pode ser Por um aplicado analista por um analista DISC, uma pessoa que capacitado. tenha a capacidade de interpretar aquele resultado ali. Sim. E o teste psicológico, ele vai a fundo de identificar alguns outros pontos, como por exemplo até personalidade, que é diferente de comportamento. Então, existem alguns cargos, principalmente cargos ali estratégicos. A gente não pode abrir mão de Sim. aplicar alguns testes psicológicos específicos para cargos de liderança. Então, existem Esse diversos, ponto né? aí, Anderson, é que eu fiquei um pouco. Eu até registrei aqui em relação ao que você falou. Que era uma curiosidade minha que eu acabei deixando passar. O teste comportamental e psicológico, quando ele vem, isso para o processo seletivo, ele é um fator eliminatório ou é um fator classificatório? Tipo assim, na hora que eu olho o resultado do teste comportamental e psicológico, eu elimino aquele candidato ou eu classifico ele para a próxima fase, mas isso não quer dizer que ele é a pessoa certa para estar ali, porque eu acho que vocês avaliam outros fatores. Eu estou Sim, perguntando isso porque quando eu falei em relação a ter a pessoa certa no lugar, pessoas certas nos lugares errados, ou o contrário, pessoas erradas em lugares certos, que é o que normalmente acontece. Isso se faz num processo de sim, recrutamento lá no início da empresa, mas eu entendo que existe também essa necessidade de recrutamento interno. Eu estou passando de um cargo para o outro. perfeito. Existe esse processo de recrutamento e, por exemplo, esses testes, tanto psicológico quanto comportamental, seria algo que poderia ser utilizado para eu saber se aquela pessoa está pronta para assumir um cargo maior dentro da empresa ou em outra área? Perfeito. Na verdade, deve servir Sim, de base para a tomada de decisão da alta gestão. Na Otimize, a gente também tem esse serviço, a gente tem esse trabalho. Inclusive, hoje a gente fez uma avaliação de uma candidata, e aí olha só como é importante, sim, Moisés, é a maturidade do líder de saber que, como tu falou aí, existe às vezes um bom vendedor, mas não necessariamente esse bom vendedor ele vai sim, ser um bom líder. Por quê? Porque para ser bom vendedor, ele precisa de determinadas competências. Para ser líder,
ele precisa dessas competências mais de X, Y. Isso. Será que essas outras competências ele precisa desenvolver para chegar nessa posição? Sim. Certo? E aí na Otimize, como é que a gente trabalha? Né? Muitos RHs fazem isso. Analisam o perfil dessa pessoa que tem potencial Sim. para ir para outra área, com o teste psicológico, teste comportamental, é como se fosse um recrutamento Sim. interno, como tu tá falando. Então, como é que a gente Vocês dão o faz? nome de recrutamento É o interno. recrutamento interno. Sim. É recrutamento interno. E esse recrutamento ele pode ser uma avaliação de um indivíduo para aquele cargo, Sim. ou em algumas situações a empresa ela abre o processo seletivo internamente. Entendi. Então, por exemplo, ela está ali com o cargo de coordenador comercial. A gente tem empresas, clientes nossas, né, que eles têm um padrão de todas as vagas que eles abrem na empresa, primeiro eles abrem um processo seletivo interno. Sim. Eles colocam lá na comunicação interna da empresa que está com uma vaga, por exemplo, coordenador comercial. Então a galera da vendas vai lá e se candidata. E eles participam de um processo normal, mas todos os colaboradores. Caso a empresa não encontre nesses colaboradores o que ela está buscando para essa cadeira, aí ela faz o processo externo. Então ela Entendi. otimize, vamos lá e tudo mais. Mas se eu, enquanto empresário, quiser hoje identificar uma pessoa para ocupar um cargo em um cargo maior, um cargo em outra área, eu consigo fazer o Cons- mesmo processo de Consegue, recrutamento consegue. e poder alocar ela no lugar certo dela. Exatamente o mesmo processo de recrutamento. Sim, Como é que vai ser feito esse processo? Essa pessoa, esse indivíduo, ele vai passar por uma entrevista normal sim, com o recrutador, ele vai passar por uma aplicação de teste comportamental, de teste psicológico, e aí a gente vai fazer aquele mesmo perfeito. parecer que manda no recrutamento para a entrevista final, Sim, a gente encaminha para o gestor. E aí geralmente a gente marca uma call, um bate-papo, para explicar o que a gente identificou nessa avaliação do perfil. Quando tu me perguntou ali atrás, né, eu segurei isso. Esse teste psicológico, teste comportamental, sim. ele é um fator decisivo para eliminar ou para Situação promover essa difícil. pessoa? Não é nenhuma resposta nem outra. Na Sim, verdade, eu estava conversando hoje isso com o Cidal. Eu sim, falei hoje isso para ela. Eu disse para ela que, olha, depois que a gente estava avaliando o teste da pessoa que a gente avaliou para esse nosso cliente, que é da área de alimentação, eu disse, caramba, olha só, o teste psicológico comportamental, ele não funciona para, eu falei isso, para eliminar ou para aprovar. Ele serve como uma oportunidade, sim, porque a gente analisa outros fatores na entrevista e tudo mais. Uma pessoa que está, por exemplo, há 3 anos na empresa, tem super fit cultural, precisa desenvolver alguns pontos técnicos ali que dá para desenvolver, mas a partir do momento que eu tenho esses testes em mãos, eu sei o risco perfeito. controlado que eu estou assumindo. Sim, Diferentemente de eu promover sem nenhum tipo de teste, eu promover ele com toda uma bateria de avaliações, eu tenho ali uma oportunidade de ver exatamente quais pontos de melhoria, quais as alavancas que eu vou mexer para que eu aumente as potencialidades dele enquanto líder, né, se for uma função sim, de liderança. Então, por exemplo, não vou falar a empresa, né, mas nesse caso sim, específico, a gente verificou que existia um ponto de muita atenção em relação a uma característica dessa pessoa. E aí, se uma pessoa leiga pega o teste e vai avaliar, por isso que o teste psicológico, né, o psicólogo ele é o principal responsável, um teste comportamental, o responsável de avaliar realmente é um analista comportamental. Se eu mando um relatório completo comportamental para um leigo, ele vai ler aquilo e vai falar, não quero essa pessoa. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem nossas potencialidades, nossas sim, fortalezas, mas a gente tem também muitos pontos a serem melhorados. E quando ele vai ler o teste, ele vai ver, por exemplo, que a pessoa tem uma agressividade exacerbada, por exemplo, ele vai dizer, não quero isso, mas calma, vamos interpretar isso. O que tem que ter alguém significa essa especialista para agressividade? dizer. Tem que ter alguém especialista. Então a Sim, gente avaliou o teste e viu, poxa, a gente até brincou. Se o gestor ele ler só isso bem aqui, ele não ia aprovar essa pessoa. sim, Porque ele ia falar, meu Deus, que risco que eu vou correr. Mas, na verdade, no final das contas, essa pessoa que eu tô falando especificamente, a gente julgou na Otimize e já deu parecer pro gestor que ela tá apta a assumir essa outra função, a dar esse próximo passo, a subir esse próximo degrau dentro da organização. E aí, o gestor agora tem nas mãos as alavancas que ele vai poder mexer para poder esses pontos específicos serem pontos de atenção. Então, esses testes eles servem como uma oportunidade do gestor saber como liderar melhor ainda sim. os seus colaboradores. E também, Moisés, até aproveitando,
Às vezes o empresário, ele vai lá, contrata por indicação, já tem ali, por exemplo, 20, 30 funcionários, e ele não sabe nem quais os perfis comportamentais daquelas pessoas. Então a gente também entra em algumas empresas e sugere que a gente já faça uma avaliação geral, e aí claro que a gente faz um trabalho de conscientização para os colaboradores, né, para eles entenderem o que é aquele tipo de intervenção, não é para demitir ninguém, não é para nada demais, é simplesmente para identificar quais os perfis que estão As e as potencialidades potencialidades de cada dele. um. Então a Exato. gente faz, em alguns casos, um Sim. relatório, né, para o gestor, uma bateria de testes, entrevistas com as pessoas e faz um dossiê de cada colaborador, entrega esse dossiê, reúne com o gestor e aí, a partir daí ele até, poxa, caramba, então é por isso que João age dessa forma quando eu falo dessa forma com ele. Começa a ter isso Aí mesmo. começa a ter isso, porque a gente falando de perfil comportamental, se uma pessoa tem um perfil dominante, e se eu for falar Sim. com ela de uma forma, ela vai receber de um jeito, Receber e devolver de né? um jeito. Devolver de um jeito. Se eu vou falar, por exemplo, com uma pessoa que tem um S mais alto, uma estabilidade mais alta, Sim. dessa mesma forma que eu falei com o D, ela vai responder de uma forma totalmente diferente. Então, a partir do momento que tu conhece os teus colaboradores e o perfil E assim deles, mesmo, né? e Principalmente. É. principalmente assim mesmo, você consegue tomar decisões de maneira muito mais assertiva e conduzir. Isso melhora muito a liderança, porque a gente fala muito dessa questão, Moisés, para concluir. Ah, o líder precisa se conhecer, ó, isso daí é básico. Eu nem falo, eu falei aqui no podcast isso porque é básico, tá, líder? Você precisa se conhecer, você precisa fazer terapia, você precisa realizar testes entendendo qual é o seu perfil comportamental, mas você precisa conhecer quem trabalha contigo, Sim. quem tá na tua empresa, quem tá sentado do teu lado, quem tá te ajudando a tomar decisão. Isso é muito importante para ajudar a sua liderança também. Não é só um autoconhecimento, mas é conhecer o outro também. Muito bom saber que a Otimize faz esse tipo de trabalho também. Eu perguntei porque dificilmente, já é difícil, normalmente a gente vê que as empresas contratam a empresa de recrutamento e seleção para quando a pessoa está entrando no seu negócio, quiçá uma pessoa que já está ali, que já é funcionário, que ele julga, entre aspas, que conhece as potencialidades daquela pessoa, Sim. que certamente conhece mais do que se tivesse entrando naquele momento na empresa, né? Se fosse uma pessoa nova na empresa, realmente ele conhece mais, mas que às vezes eu entendo que vem a calhar ter um olhar um pouco mais minucioso, né? E se é difícil lá no início, imagine depois que a pessoa já está Hum, dentro, você quer colocar essa pessoa lá. Turma, a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui. A gente falou sobre recrutamento, sobre seleção, sobre as áreas do RH, sobre a importância de recrutamento e seleção para um empresário que quer ver o seu negócio relevante no mercado. Então, falou sobre o papel do líder, mas de uma forma geral, o empreendedor, ele é líder, ele é empresário, ele é empreendedor, ele é tudo, né? Ele precisa saber contratar, saber demitir e dentro desse contexto, saber contratar e demitir, inclusive, na verdade, eu vou até dar um passo atrás. Ele precisa saber tomar boas decisões. Essa boa tomada de decisão parte dentro desse contexto, desse tema que a gente está falando, de escolher uma empresa. Eu sou um defensor disso, porque eu já provei isso na prática, de escolher uma empresa que pode lhe ajudar a fazer isso, né? Então, é, no final das contas, no final do dia, né, o balanço, o saldo lá o líder ele está ali para desenvolver as pessoas, né, porque a empresa é um instrumento pelo qual ele usa ou ele tem para poder fazer uma máquina de desenvolver pessoas. Isso é um tanto difícil, né, principalmente aqui no Brasil, dentro de um contexto muito desafiador de pagar folha, de pagar imposto, de pagar fornecedor, de fazer isso, você tem que desenvolver pessoas, então o empreendedor no final das contas é um herói, mas isso também demonstra as virtudes que ele tem quando ele se preocupa não somente com o capital, mas com o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, é importante que no momento que aquelas pessoas entrem, você falou, as pessoas deixam um marco, pessoas boas são aquelas que deixam um marco, né, na empresa. E eu falo que o líder bom, o empreendedor bom, é o empreendedor que deixa um marco também na vida do liderado, né? Então, é muito bom você, por mais que a pessoa seja desligada, você depois chegar e ouvir daquela pessoa que foi um fator diferenciador para ela, na jornada dela, ela ter passado por aquela empresa. Então, eu já tive o privilégio de ouvir isso e realmente é muito gratificante e mostra que a gente se desenvolveu e desenvolveu as outras pessoas, né? Na verdade, estamos em processo de desenvolvimento, sempre. Então, eu quero aqui perfeito. agradecer o Anderson, né, co-CEO da Otimize, trouxe aqui com muita propriedade, né, com muita autoridade também no assunto, todos esses temas que têm a ver
o recrutamento e seleção e a importância disso para o dia a dia do empresário. Eu queria, Anderson, dar uma última palavra para você, falar também onde que os empresários podem te encontrar a Otimize, né? Você já falou sobre a Otimize na prática, como você faz, mas onde que a gente consegue encontrar vocês, né, para poder ajudar esses empresários na jornada? A gente pode encontrar a Otimize nas redes sociais. O Instagram da Otimize é o @OtimizeRH. A gente está presente ali no LinkedIn também, com o nosso perfil, fazendo divulgação de vagas, compartilhando muitos conteúdos para o empresário, para o gestor, para o profissional do RH também. Então, são públicos que estão ali presentes no nosso dia a dia. Meu Instagram pessoal também é o Anderson ML, M de Matos, L de Linhares, o Anderson ML. Então, sempre estou ali também contribuindo com o que eu posso, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com esse público de empresário. Tem o nosso site, que é o otimizerh.com.br. Lá você pode ter acesso a vários conteúdos também no nosso blog, bem como entrar em contato com um dos nossos especialistas para fazer um diagnóstico da sua empresa. De repente, a gente pode te ajudar a encontrar os melhores profissionais que o seu negócio precisa. E antes de finalizar o Oi. podcast, eu não posso deixar de chamar bem aqui para aparecer, hein? Vamos lá? Vamos lá, posso? Pode, Posso chamar claro. uma convidada especial Vamos lá. que faz parte da história da Otimize. A gente falou dela aqui no começo, Sim, que é a Lucidalva. Ela é minha sócia e minha esposa, então eu sou fã dela. Se a sim. Otimize hoje, Legal. se a Otimize hoje é o que é graças também ao trabalho da Lucidalva, que de maneira incansável luta no dia a dia para que a gente possa fornecer os melhores serviços para os nossos clientes. E na Otimize, na verdade, tem uma família dentro da Otimize, né? Eu conheço o Moisés também, sei Sim, como ele valoriza a família e tudo mais, e é uma coisa que a gente valoriza muito na nossa perfeito. empresa também. A gente falou muito de cultura, a gente falou muito de valores, e é algo que a gente não abre mão na Otimize. Um valor muito forte da gente é exatamente é o laço da família. Então, eu gostaria de deixar esse recado final aqui, que na verdade para mim é o mais importante de todos, é esse. Perfeito, Anderson. Muito obrigado, Lucidal. Muito obrigado também pela sua presença, pela menção aí do Anderson. Realmente eu tenho certeza que o conjunto aí da ópera aí faz uma diferença no mercado, na vida de outras pessoas, na vida de outros empresários, como também fez na nossa. Então, aqui fica inclusive a minha recomendação, né, pelos serviços prestados, por experiência própria. Então, realmente quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Vocês dois. Valeu, Tá joia? obrigado, Então, se você Moisés. quer nos encontrar, por favor, Rede Consultoria no Instagram ou eu sou Moisés Medeiros, o meu Instagram. E você pode acompanhar os próximos episódios do Redcast. Espero que esse episódio tenha ajudado você, empresário, a melhorar aí suas decisões na tomada em relação ao recrutamento e seleção, que é esse processo bastante interessante, extremamente importante para o dia a dia da gente, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.